Um homem rico, dono do rodeio mais famoso da cidade, planeja usar seu cavalo mais feroz para se livrar de sua filha em uma cadeira de rodas. Mas o plano cruel se transforma em uma cena que ninguém poderia prever, pois o que o cavalo fez deixou todos sem palavras. Primeiro, se você ama animais como nós, inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma história emocionante. Deixem nos comentários qual foi sua parte favorita e de qual cidade você está nos assistindo. Compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado agora. Vamos à nossa história. O sol nascente pintava o céu da Vila Charra com tons alaranjados e rosa, derramando uma luz dourada sobre a imponente mansão Herrera. Erguendo-se no coração das vastas terras verdejantes, a mansão era um símbolo da riqueza e do poder de Ricardo Herrera, o magnata por trás do rodeio mais famoso da região. Seus muros de pedra e telhados de telha vermelha exalavam opulência, mas por dentro um silêncio pesado muitas vezes pairava, quebrando a promessa de calor que a luz da manhã sugeria. No segundo andar, em um quarto que, apesar de espaçoso, parecia um refúgio isolado, a pequena Sofia olhava pela janela. Seus grandes olhos castanhos, herdados da mãe, brilhavam com a mesma intensidade do sol que começava a despertar, mas carregavam uma profundidade e uma quietude incomuns para seus 6 anos. Desde que uma doença a prendera a uma cadeira de rodas adaptada, aquela janela se tornará sua porta para o mundo exterior, um portal mágico para os campos onde os cavalos pastavam tranquilamente. Ela conhecia cada um deles, seus hábitos, suas personalidades, mas um, em particular, sempre capturava sua atenção. Thunder, o majestoso cavalo preto, conhecido por sua natureza selvagem e indomável, uma força da natureza que poucos ousavam domar. Naquela manhã, Thunder parecia diferente, uma inquietação, sutil em seus movimentos, como se pressentisse algo no ar. "Filha, você já acordou?" A voz suave de Laura encheu o ambiente, trazendo consigo o aroma reconfortante de chocolate quente e pão doce recém-assado. Um pequeno conforto na rotina, rigorosa imposta por Ricardo. Sofia girou sua cadeira habilmente, um sorriso iluminando seu rosto delicado. "Mãe, o Thunder está diferente hoje", exclamou a garotinha, apontando para o cavalo que se destacava entre os outros. Laura se aproximou da janela, o cabelo castanho, preso em um coque bagunçado, refletindo sua pressa em preparar o café da manhã antes que o marido acordasse. Ela sentiu um arrepio na espinha ao olhar para Thunder. A proximidade da charreada, o evento que consumia toda a energia de Ricardo, parecia trazer uma tensão crescente para toda a propriedade. E a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar como uma nuvem escura. Está pronto para embarcar nessa jornada cheia de reviravoltas? Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nada. A vida de Sofia Herrera era um paradoxo de confinamento e vastidão. Confinada à sua cadeira de rodas, seu corpo era um limite, mas sua mente e espírito vagavam livremente pelos campos verdes que se estendiam para além de sua janela. As manhãs começavam cedo, com a luz filtrando-se pelas cortinas e revelando o mundo exterior que ela ansiava por explorar mais de perto. Sua rotina era pontuada por sessões de fisioterapia, que, embora importantes, eram um lembrete constante de suas limitações, e por aulas com uma professora particular que tentava, com carinho, expandir seus horizontes intelectuais. Mas era nos momentos de silêncio, observando os cavalos, que Sofia se sentia verdadeiramente livre. Seu pai, Ricardo Herrera, era uma figura imponente e distante. Para ele, o sucesso era medido em troféus, negócios fechados e uma imagem impecável. A condição de Sofia era, em sua visão distorcida, uma falha, uma imperfeição que não se encaixava no quadro de perfeição que ele tanto prezava. Ele,
Raramente demonstrava afeto e, quando o fazia, parecia forçado, um gesto vazio. Mais frequentemente, suas palavras eram carregadas de impaciência ou, pior, de um silêncio frio que doía mais do que qualquer reprimenda. Sofia sentia essa frieza como um muro invisível, uma barreira intransponível entre ela e o homem que deveria amá-la incondicionalmente. A dor da rejeição paterna era uma ferida constante, um peso em seu pequeno coração que nem mesmo a vastidão dos campos ou o sol da manhã conseguiam aliviar completamente. Em meio a essa solidão emocional, os cavalos eram seus confidentes, silenciosos. Ela passava horas observando-os, aprendendo seus nomes, suas manias, a hierarquia sutil do pasto. E Thunder? Thunder era diferente. Conhecido em toda a Vila Charra por sua natureza selvagem, sua força bruta e seu temperamento imprevisível, ele era o desafio final para qualquer charro. Mas Sofia via algo além da ferocidade em seus olhos escuros e inteligentes. Via uma alma indomável, sim, mas também uma vulnerabilidade, uma relutância em ser domado que ela, de certa forma, compreendia. Havia uma conexão silenciosa entre eles, um reconhecimento mútuo de espíritos livres presos por circunstâncias. Mesmo à distância, ela sentia que ele a entendia de uma forma que pouquíssimos humanos conseguiam. A aproximação da charreada anual intensificava a tensão na mansão. Para Ricardo, era mais do que uma competição. Era uma demonstração de poder, um palco para solidificar sua reputação e seus negócios. A pressão para que tudo fosse perfeito era palpável, e qualquer coisa que pudesse comprometer essa perfeição era vista como uma ameaça. Sofia sentia essa pressão indiretamente, percebendo a impaciência crescente do pai e as conversas sussurradas sobre os preparativos. Ela não entendia completamente a profundidade da obsessão de Ricardo, mas sabia que a charreada trazia consigo uma sombra, uma sensação de que algo importante e talvez perigoso estava no ar. Seu dilema era claro: como encontrar seu lugar e sua paz em um mundo que parecia determinado a escondê-la, e como proteger o único vínculo que a fazia sentir-se verdadeiramente vista e compreendida. Seu elo silencioso com o majestoso e temido Thunder, o momento de paz matinal entre Sofia e Laura, foi abruptamente interrompido pelo som de passos pesados no corredor. Ricardo Herrera entrou na sala, sua presença preenchendo o espaço com uma aura de autoridade fria e impaciente. Seu terno, impecável mesmo tão cedo, contrastava flagrantemente com a simplicidade do pijama florido de Sofia, um reflexo visual da distância que os separava. "Você ainda não está pronta para o café da manhã?" Sua voz, aguda e cortante, fez o sorriso da garota vacilar. "A charreada começa em 3 semanas e tem uma reunião importante com os patrocinadores. Não posso me atrasar com esses atrasos desnecessários." Laura instintivamente se posicionou entre o marido e a filha, um escudo silencioso. "A Sofia acabou de acordar, Ricardo." "Estávamos só perdendo tempo, como sempre," ele interrompeu, os olhos frios fixos na cadeira de rodas, como se ela fosse a fonte de todo o seu descontentamento. "Esta casa precisa de ordem, disciplina, não de fantasias infantis." Sofia olhou para suas pequenas mãos cruzadas no colo, seus dedos agarrando levemente a bainha do pijama. Um gesto que sua mãe conhecia bem, a forma como a menina continha as lágrimas. "Vou consertar isso rápido, pai," prometeu Sofia, sua voz quase um sussurro. Ricardo ajustou sua gravata cara, um presente de um dos muitos empresários que cortejavam seu império. "Faça isso, Laura. Preciso falar com você no escritório agora." Depois que ele saiu, Laura se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia, segurando suas mãozinhas. "Meu amor, não vá embora. Está tudo bem, mamãe."
Sofia sorriu, embora seus olhos estivessem lacrimejantes. Eu sei que o papai está ocupado com a charreada. Ele só quer que tudo fique perfeito. Laura sentiu o coração doer. Como sua filhinha poderia ser tão compreensiva com alguém que só lhe oferecia frieza? Ele beijou a testa da filha e prometeu voltar logo para ajudá-la a se vestir. No corredor, antes de ir para o escritório, Laura parou por um momento, com as mãos tremendo levemente. As palavras de Sofia sobre Thunder ecoaram em sua mente. Nos últimos dias, Ricardo estava diferente, mais tenso que o normal. Seus encontros secretos com Jacinto, um vaqueiro de reputação duvidosa no circuito das charreadas, sussurros de acidentes misteriosos que o seguiam como sombras, aumentavam sua ansiedade. Pela janela do corredor, ela viu Thunder se erguendo agitado no pasto, como se compartilhasse sua apreensão. O cavalo preto, conhecido por sua natureza selvagem, parecia mais alerta do que o normal, com os olhos fixos na mansão. Laura respirou fundo e endireitou os ombros. Anos de casamento com Ricardo a ensinaram a ler os sinais de uma tempestade. E agora, mais do que nunca, ela precisava estar preparada, não para si mesma, mas para Sofia, sua pequena guerreira, que enfrentava o mundo com um sorriso, mesmo quando este lhe virava as costas. Enquanto caminhava em direção ao escritório, um pensamento a consolou. Em 3 semanas, a maior charreada do ano transformaria Vila Charra em um palco de celebração. O que Laura não sabia era que essa transformação seria muito mais profunda e dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. A porta do escritório fechou com um clique suave, mas para Laura soou como o clique de uma armadilha. Ricardo estava sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, os primeiros raios de sol atravessando a janela e projetando longas sombras em seu rosto austero. "Sente-se", ele ordenou, indicando a cadeira à sua frente. Laura obedeceu, mantendo a postura ereta, que aprendera a manter ao longo de anos de confrontos silenciosos. Um homem rico, dono do rodeio mais famoso da cidade, planeja usar seu cavalo mais feroz para se livrar de sua filha em uma cadeira de rodas. Mas o plano cruel se transforma em uma cena que ninguém poderia prever, pois o que o cavalo fez deixou todos sem palavras. Primeiro, se você ama animais como nós, inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma história emocionante. Deixem nos comentários qual foi sua parte favorita e de qual cidade você está nos assistindo. Compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado agora. Vamos à nossa história. O sol nascente pintava o céu da Vila Charra com tons alaranjados e rosa, derramando uma luz dourada sobre a imponente mansão Herrera. Erguendo-se no coração das vastas terras verdejantes, a mansão era um símbolo da riqueza e do poder de Ricardo Herrera, o magnata por trás do rodeio mais famoso da região. Seus muros de pedra e telhados de telha vermelha exalavam opulência, mas por dentro um silêncio pesado muitas vezes pairava, quebrando a promessa de calor que a luz da manhã sugeria. No segundo andar, em um quarto que, apesar de espaçoso, parecia um refúgio isolado, a pequena Sofia olhava pela janela. Seus grandes olhos castanhos, herdados da mãe, brilhavam com a mesma intensidade do sol que começava a despertar, mas carregavam uma profundidade e uma quietude incomuns para seus 6 anos. Desde que uma doença a prendera a uma cadeira de rodas adaptada, aquela janela se tornará sua porta para o mundo exterior, um portal mágico para os campos onde os cavalos pastavam tranquilamente. Ela conhecia cada um deles, seus hábitos, suas personalidades, mas um, em particular, sempre capturava sua atenção. Thunder, o majestoso cavalo preto, conhecido por sua natureza selvagem e indomável, uma força da natureza que poucos ousavam domar. Naquela manhã, Thunder parecia diferente, uma inquietação.
sutil em seus movimentos, como se pressentisse algo no ar. Filha, você já acordou? A voz suave de Laura encheu o ambiente, trazendo consigo o aroma reconfortante de chocolate quente e pão doce recém-assado. Um pequeno conforto na rotina, rigorosa imposta por Ricardo. Sofia girou sua cadeira habilmente, um sorriso iluminando seu rosto delicado. Mãe, o Thunder está diferente hoje, exclamou a garotinha, apontando para o cavalo que se destacava entre os outros. Laura se aproximou da janela, o cabelo castanho, preso em um coque bagunçado, refletindo sua pressa em preparar o café da manhã antes que o marido acordasse. Ela sentiu um arrepio na espinha ao olhar para Thunder. A proximidade da charreada, o evento que consumia toda a energia de Ricardo, parecia trazer uma tensão crescente para toda a propriedade. E a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar como uma nuvem escura. Está pronto para embarcar nessa jornada cheia de reviravoltas? Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nada. A vida de Sofia Herrera era um paradoxo de confinamento e vastidão. Confinada à sua cadeira de rodas, seu corpo era um limite, mas sua mente e espírito vagavam livremente pelos campos verdes que se estendiam para além de sua janela. As manhãs começavam cedo, com a luz filtrando-se pelas cortinas e revelando o mundo exterior que ela ansiava por explorar mais de perto. Sua rotina era pontuada por sessões de fisioterapia, que, embora importantes, eram um lembrete constante de suas limitações, e por aulas com uma professora particular que tentava, com carinho, expandir seus horizontes intelectuais. Mas era nos momentos de silêncio, observando os cavalos, que Sofia se sentia verdadeiramente livre. Seu pai, Ricardo Herrera, era uma figura imponente e distante. Para ele, o sucesso era medido em troféus, negócios fechados e uma imagem impecável. A condição de Sofia era, em sua visão distorcida, uma falha, uma imperfeição que não se encaixava no quadro de perfeição que ele tanto prezava. Ele raramente demonstrava afeto e, quando o fazia, parecia forçado, um gesto vazio. Mais frequentemente, suas palavras eram carregadas de impaciência ou, pior, de um silêncio frio que doía mais do que qualquer reprimenda. Sofia sentia essa frieza como um muro invisível, uma barreira intransponível entre ela e o homem que deveria amá-la incondicionalmente. A dor da rejeição paterna era uma ferida constante, um peso em seu pequeno coração que nem mesmo a vastidão dos campos ou o sol da manhã conseguiam aliviar completamente. Em meio a essa solidão emocional, os cavalos eram seus confidentes, silenciosos. Ela passava horas observando-os, aprendendo seus nomes, suas manias, a hierarquia sutil do pasto. E Thunder? Thunder era diferente. Conhecido em toda a Vila Charra por sua natureza selvagem, sua força bruta e seu temperamento imprevisível, ele era o desafio final para qualquer charro. Mas Sofia via algo além da ferocidade em seus olhos escuros e inteligentes. Via uma alma indomável, sim, mas também uma vulnerabilidade, uma relutância em ser domado que ela, de certa forma, compreendia. Havia uma conexão silenciosa entre eles, um reconhecimento mútuo de espíritos livres presos por circunstâncias. Mesmo à distância, ela sentia que ele a entendia de uma forma que pouquíssimos humanos conseguiam. A aproximação da charreada anual intensificava a tensão na mansão. Para Ricardo, era mais do que uma competição. Era uma demonstração de poder, um palco para solidificar sua reputação e seus negócios. A pressão para que tudo fosse perfeito era palpável, e qualquer coisa que pudesse comprometer essa perfeição era vista como uma ameaça. Sofia sentia essa pressão indiretamente, percebendo a impaciência crescente do pai e as conversas sussurradas sobre os preparativos.
Ela não entendia completamente a profundidade da obsessão de Ricardo, mas sabia que a charreada trazia consigo uma sombra, uma sensação de que algo importante e talvez perigoso estava no ar. Seu dilema era claro: como encontrar seu lugar e sua paz em um mundo que parecia determinado a escondê-la, e como proteger o único vínculo que a fazia sentir-se verdadeiramente vista e compreendida. Seu elo silencioso com o majestoso e temido Thunder, o momento de paz matinal entre Sofia e Laura foi abruptamente interrompido pelo som de passos pesados no corredor. Ricardo Herrera entrou na sala, sua presença preenchendo o espaço com uma aura de autoridade fria e impaciente. Seu terno, impecável mesmo tão cedo, contrastava flagrantemente com a simplicidade do pijama florido de Sofia, um reflexo visual da distância que os separava. "Você ainda não está pronta para o café da manhã?" Sua voz, aguda e cortante, fez o sorriso da garota vacilar. "A charreada começa em 3 semanas e tem uma reunião importante com os patrocinadores. Não posso me atrasar com esses atrasos desnecessários." Laura instintivamente se posicionou entre o marido e a filha, um escudo silencioso. "A Sofia acabou de acordar, Ricardo." "Estávamos só perdendo tempo, como sempre," ele interrompeu, os olhos frios fixos na cadeira de rodas, como se ela fosse a fonte de todo o seu descontentamento. "Esta casa precisa de ordem, disciplina, não de fantasias infantis." Sofia olhou para suas pequenas mãos cruzadas no colo, seus dedos agarrando levemente a bainha do pijama. Um gesto que sua mãe conhecia bem, a forma como a menina continha as lágrimas. "Vou consertar isso rápido, pai", prometeu Sofia, sua voz quase um sussurro. Ricardo ajustou sua gravata cara, um presente de um dos muitos empresários que cortejavam seu império. "Faça isso, Laura. Preciso falar com você no escritório agora." Depois que ele saiu, Laura se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia, segurando suas mãozinhas. "Meu amor, não vá embora. Está tudo bem, mamãe." Sofia sorriu, embora seus olhos estivessem lacrimejantes. "Eu sei que o papai está ocupado com a charreada. Ele só quer que tudo fique perfeito." Laura sentiu o coração doer. Como sua filhinha poderia ser tão compreensiva com alguém que só lhe oferecia frieza? Ele beijou a testa da filha e prometeu voltar logo para ajudá-la a se vestir. No corredor, antes de ir para o escritório, Laura parou por um momento, com as mãos tremendo levemente. As palavras de Sofia sobre Thunder ecoaram em sua mente. Nos últimos dias, Ricardo estava diferente, mais tenso que o normal. Seus encontros secretos com Jacinto, um vaqueiro de reputação duvidosa no circuito das charreadas, sussurros de acidentes misteriosos que o seguiam como sombras, aumentavam sua ansiedade. Pela janela do corredor, ela viu Thunder se erguendo agitado no pasto, como se compartilhasse sua apreensão. O cavalo preto, conhecido por sua natureza selvagem, parecia mais alerta do que o normal, com os olhos fixos na mansão. Laura respirou fundo e endireitou os ombros. Anos de casamento com Ricardo a ensinaram a ler os sinais de uma tempestade. E agora, mais do que nunca, ela precisava estar preparada, não para si mesma, mas para Sofia, sua pequena guerreira, que enfrentava o mundo com um sorriso, mesmo quando este lhe virava as costas. Enquanto caminhava em direção ao escritório, um pensamento a consolou. Em 3 semanas, a maior charreada do ano transformaria Vila Charra em um palco de celebração. O que Laura não sabia era que essa transformação seria muito mais profunda e dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. A porta do escritório fechou com um clique suave, mas para Laura soou como o clique de uma armadilha. Ricardo estava sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, os primeiros raios de sol atravessando a janela e projetando longas sombras em seu rosto austero. "Sente-se", ele ordenou, indicando a cadeira à sua frente. Laura obedeceu,
mantendo a postura ereta, que aprendera a manter ao longo de anos, de fora do escritório, agachado sob a janela, Pedro prendeu a respiração. Ele seguiu Jacinto até a mansão, movendo-se como uma sombra entre os arbustos, impulsionado pela lealdade a Sofia e pela desconfiança que sentia pelo vaqueiro. Agora, cada palavra que ouvia fazia seu coração bater mais rápido, um ritmo frenético de medo e indignação. Laura não pôde suspeitar de nada, continuou Ricardo. Ela tem estado muito protetora ultimamente. E aquele garoto que está por aqui? O Pedro, eu já cuidei dele. Eu disse a ele que se ele voltasse aqui novamente, ele iria se arrepender. Ricardo assentiu com satisfação. Bom, muito bom. Os montenegros chegam em 2 semanas para a charreada. Preciso que tudo seja perfeito, sem distrações. Pedro recuou silenciosamente com as mãos tremendo. Eu precisava encontrar a senhora Laura e contar tudo a ela. Mas antes que ele pudesse se mover, uma mão suave tocou seu ombro. Eu também ouvi tudo, Sofia sussurrou, com sua cadeira de rodas estrategicamente posicionada nas sombras do jardim, onde ela viera buscar ar fresco e paz antes de dormir. Pedro quase gritou de susto. Sofia, o que você está fazendo aqui? O fora a essa hora? Eu vi Jacinto entrando sorrateiramente, ela respondeu, com a voz estranhamente calma para uma criança que tinha acabado de ouvir o próprio pai planejando sua morte. Pedro não conseguiu nem completar o pensamento de pânico. Temos que contar para sua mãe, ele insistiu. Sofia balançou a cabeça. Ainda não. Papai vai negar tudo e Jacinto vai confirmar a mentira. Precisamos de provas. Pedro olhou para a moça com admiração. Como alguém tão pequeno pode ser tão corajoso? Mas como? O que podemos fazer? Sofia sorriu, um sorriso triste, que não combinava com seu rosto infantil, mas que revelava uma nova determinação. Pode me ajudar, Pedro? Precisamos fotografar. As cordas da cela do Thunder e da minha cadeira também. A mamãe tem um celular antigo no quarto que ainda tira fotos. Dentro do escritório, a conversa continuou, alheia aos ouvidos atentos do lado de fora. E se algo der errado? Jacinto perguntou, sua voz revelando nervosismo. Nada dará errado, Ricardo garantiu, com a voz fria como gelo. E se isso acontecer, bem, você sabe o que acontece com os cowboys que não conseguem fazer seu trabalho direito, certo? No jardim, Sofia segurava a mão de Pedro. Pode me ajudar? O menino apertou a mãozinha dela na sua. Sempre, Sofia, sempre. Naquela noite, enquanto a casa dormia, 2 jovens almas tramaram sua própria conspiração, uma para salvar vidas, a outra para destruí-las. E no estábulo, Thunder se agitava inquieto, como se sentisse um perigo se aproximando. Um perigo que sua pequena amiga estava agora determinada a enfrentar. A jornada de Sofia, de observadora a guerreira, havia começado.